E eu tive contato agora com o ex-prefeito, que é o José Bezerra, que é o conhecido como Zezito. Ele passou as informações conosco, para nós, eu não sei se você pode confirmar isso. A cidade estava sob liminar, que ele estava acreditando que fosse ganhar a reeleição, mas não deu certo e ele saiu da prefeitura. Aí o que ficou foi a dívida negociar para negociar agora e depois houve um parcelamento que, como houve o parcelamento, disseram que aí zerou todos os acordos e houve esse corte, não é isso? Na realidade, essa dívida ela vem enrolando aí há vários anos, desde 2007. Na gestão do ex-prefeito José Bezerra Guedes, Zezito, aí que você conversou com ele, ficaram realmente sobre liminar com contas de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, certo? Essas contas elas estavam sobre uma liminar. Então, assim, a liminar foi derrubada, pelo que eu estou sabendo. Houve um parcelamento, mas você tem que pagar as contas atuais e o parcelamento. O que ocorreu? O nosso prefeito não pagou conta no ano de 2021. Então, o que acontece? Nós ficamos aí com quase 1 milhão de contas de atraso já de 2021. Aí entra 2022 e 2023. Só para deixar claro, os cortes que estão acontecendo agora, nesse ano de 2023, não se diz respeito a essas contas antigas, e sim as atuais. As antigas já houve um parcelamento, mas ele praticamente não causa o corte. O que causa o corte é as contas atuais. Então nós temos contas aí desse ano já, que estão ocasionando o corte, que chegam aí a um montante mais ou menos atrasadas de quase 200 mil. Então eu quero só deixar claro que existe essa dívida, que era de 11 milhões mais ou menos. Houve aí um acordo com um desconto que chegou a ficar em 9 milhões, segundo informações que eu obtive através da própria Amazonas Energia. Existe já um parcelado com relação a esses valores, mas que o município deixou de honrar os outros meses desse ano. E nós sabemos que a Amazonas Energia não é mais uma empresa pública, ela é uma empresa privada, e ela tem seus compromissos, né, arcar, funcionário, combustível. Tapoá é um município que praticamente funciona 24 horas com óleo diesel, né? Nossa energia aqui, ela é através de motores, e aí nós temos aí quase 61 órgãos interligados junto à Amazonas Energia. Você imagina aí, né? Para você ter uma ideia, nós estamos aí a apenas 12 órgãos que foram cortados. Imagine se cortar mais órgãos. Infelizmente, graças a Deus, que existe aí, né, esse bom senso de que órgãos essenciais não podem ser cortados de energia. Agora, Tanaka, o que acontece? E o Tribunal de Contas da União, do Estado, o que ele tem feito durante esses 10 anos, que já é décadas já essa dívida, e como é que são aprovadas contas e contas de ex-prefeitos e essa dívida permanece? Qual é a responsabilidade fiscal que existe entre prefeito, ex-prefeito e o atual? Pois é, nobre Claudinho, a gente sabe que existe aí um trabalho do Tribunal de Contas ao qual nós devemos reconhecer. O Tribunal de Contas tem feito o seu papel, apesar de ser muito demorado, às vezes, julgar essas contas, mas nos últimos anos nós tivemos aí resultados, sim, com relação ao Tribunal de Contas ter, inclusive, reprovado a maioria das contas dos ex-prefeitos. Ex-prefeitos, né, foram condenados aí. Inclusive, o ex-prefeito Almino foi condenado aí a devolver quase 22 milhões de reais aos cofres públicos. Esse dinheiro já dava para pagar uma parte dessa energia, né, Tanaka? Se você for fazer aí um estudo nos últimos 20 anos, de 2000 para cá,
A maioria dos prefeitos de Itapauá foram presos. Que não foram presos tiveram suas contas reprovadas. Para você ver o nível de corrupção que nós enfrentamos no interior do Amazonas. Não vou aqui dizer só Itapauá, mas são vários municípios. Mas para você ter uma ideia, né, o Tribunal de Contas pode fazer um melhor trabalho possível, mas as contas ficam a cargo aí das câmaras aprovarem. E o nosso município, por coincidência, aprovou a conta do ex-prefeito Palmino, que é um dos maiores devedores do município com relação aí a recursos que possivelmente foram desviados ou que não foram prestados contas. Hoje vivemos aí um momento que faltou aí, com certeza, o planejamento do nosso prefeito. Ele tem feito aí várias obras, né, que ficaram aí, né, para ser inauguradas, estão sendo inauguradas, outras obras que estão se caminhando. Mas a nossa preocupação é o seguinte: nós temos hoje um problema. Os municípios pagam muito caro na energia, até por conta do valor que se encontra nos nossos combustíveis. E aí você fica observando como é que vai ser no futuro se nós não conseguirmos gerenciar essas contas. Nós temos um alto, né, índice de inadimplência junto à Amazonas Energia. Ou nós temos uma solução aí junto aos órgãos de controle, chama o Ministério Público. O Tribunal de Contas, como eu falei, esteve aqui no município. Não sei se ele foi, né, ciente com relação a essas contas de energia que estavam cortadas. Eu acredito que não, até porque o Tribunal de Contas estava trabalhando no prédio que se encontrava a energia cortada. A Câmara tem acompanhado, pelo que eu tive ciência hoje, os vereadores estão cientes, estão atrás de solução, mas a solução é pagar a energia, principalmente esses que estão em atraso, para que se torne a regularizar e a ligar aí esses pontos.